Oi, tudo bem? Que bom ter você aqui de novo no Dias Felizes e hoje, continuando a nossa série de reflexões sobre o desenvolvimento infantil, eu quero aproveitar e compartilhar com você um pouquinho a respeito da linguagem do afeto. O que é a linguagem do afeto? A linguagem do afeto nada mais é do que a forma como a gente comunica com as nossas crianças e como eles comunicam conosco através de demonstrações, pela fala, pelo toque, pelo olhar, pela interação, criando vínculos. O vínculo afetivo, ele já é comprovado isso por vários estudos, que ele afeta, ele influencia o desenvolvimento cognitivo da criança, a capacidade de aprender, a capacidade de assimilar conteúdos, e também já é comprovado que quanto mais nós investimos nesse vínculo, mais autonomia a criança desenvolve, e mais cedo isso. Então, investir na linguagem afetiva significa que nós estamos plantando uma sementinha agora que os nossos filhos, nossos alunos, nossas crianças vão colher lá na frente de uma maneira abundante, ok? Então, investir nessa linguagem é necessário. E por incrível que pareça, existem pesquisas hoje, aqui no Brasil, que dizem que apenas 12% das famílias consideram o afeto, investir em afeto, algo muito importante, algo muito relevante. E até mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a importância desses dados. Mas, para você entender, quando você investe na vida de uma criança para desenvolver uma linguagem afetiva, uma linguagem relacional, isso promove a criança na sua personalidade. Ela aprende a lidar com dimensões da ansiedade, da paciência, da expressividade, do como lidar com as suas emoções de uma maneira mais saudável. Então nós precisamos investir nisso. Outra coisa, a interação com adultos de referência, papai, mamãe, os parentes mais próximos, professores, adultos que dão margem para esse desenvolvimento acontecer de um modo eficaz, essa interação traz um desenvolvimento psicossocial tremendo. A criança consegue ver o outro como alguém que deve ser respeitado e como alguém que deve ser valorizado. Ou seja, se você investe, a criança se torna alguém solidária. E quando a criança é solidária, ela está pronta para mudar e transformar o mundo também. Tá certo? Então eu queria que você imaginasse o seguinte: nós, adultos, e as nossas crianças, estamos caminhando, estamos vivendo como se estivéssemos dentro de uma canoa. Então o adulto de referência, a família, os parentes ou outras crianças até, nós educadores estamos dentro de uma canoa. E cada um de nós tem um remo. A criança tem um remo também. Coloca em perspectiva o seguinte: a criança com um remo e o adulto de referência também. O que vai acontecer se esses dois personagens dentro da canoa começarem a remar em ritmo descompassado? A criança mais rápido que o adulto ou o adulto mais rápido que a criança? Primeiro que a canoa vai começar a rodar, né? Ela não vai sair do lugar. Então a coisa vai se tornar complicada nesse ponto. Segundo, vamos analisar do seguinte aspecto: se o adulto rema mais rápido do que a criança, ele dita um ritmo, ele imprime esse ritmo, ele faz esse ritmo acontecer. Então, em modos práticos, o adulto começa a fazer tudo pela criança. Está na hora de trocar, está na hora de comer, está na hora de dormir, está na hora disso, está na hora daquilo, tal. Esse adulto vai começar a embotar a criança, ou seja, a capacidade comunicativa da criança vai ser reduzida, porque não tem espaço. O adulto está fazendo, protagonizando situações, inclusive, que a criança deveria explorar. Isso pode embotar a criança e gerar o que a gente chama de estresse infantil. A criança não consegue comunicar, não consegue expressar o que está sentindo, o que está querendo, o que está aprendendo, porque não há um espaço afetivo para isso. Ela não vê portinhas por onde ela possa manifestar a sua individualidade e o seu conhecimento. Se a gente inverter a situação, deixar a criança protagonizar todo esse papel de remar, de conduzir a relação afetiva, o que vai acontecer?
nós vamos ter crianças que não sabem lidar com limites e o adulto vai assumir um papel mais apático. Então vai ser aquela situação em que a criança birra, a criança faz a manha, a criança bate o pé e alguém corre para pegar, para distrair, para mudar de assunto, porque não dá para estabelecer um vínculo com a criança estressada. Eu digo para você que é possível encontrar um equilíbrio e o ideal é que adulto e criança estejam remando no mesmo ritmo, porque se desenvolver o mesmo ritmo de remada, a canoa vai avançar, a criança vai aprender com o adulto e o adulto vai direcionar esse movimento. Esse é o ideal. A criança dá o impulso de remada, porque é ela quem está crescendo, é ela quem está se desenvolvendo, e o adulto dá a velocidade e o direcionamento para isso. As crianças são seres ativos, atuantes na sociedade, são as crianças que movem a família, não é isso? A gente define o que vai comprar, como vai comprar, o que vai fazer, qual que é a rotina, hora de dormir, hora de ir para a escola, hora da aula, e nós precisamos entender que esse ritmo é importante. A criança, ela precisa ser direcionada, mas o impulso que ela tem natural determina como a gente pode investir no desenvolvimento dessa criança. Como que a gente alinha essa linguagem? Vamos pensar um pouquinho? Primeiro, a primeira linguagem da criança é a fala. Ouvir a nossa fala, a escuta da criança. Ela conhece e reconhece o nosso tom de voz, reconhece o tipo de assunto que nós estamos falando só pela forma da nossa vocalização. Sabe se tem tensão no ar, sabe se tem tranquilidade, sabe se tem irritação. Sabe aquele momento que dá uns 5 minutos e a gente fica irritado? A criança chora. Por quê? Porque ela reconhece a linguagem. Então, se você quer alinhar desenvolvimento afetivo, primeiro, adeque a sua fala. A gente tem um paradigma, né, que com criança a gente tem que falar igual criança. Não infantilize a fala. Seja carinhoso. Tem momentos que a gente vai falar igual criança. Não tem como fugir disso. Mas não infantilize o que você tem que falar. Estamos falando aqui de desenvolvimento infantil, bebezinho até os seus 4, 5 anos, é preciso que você tenha clareza. Fale o assunto, explique a situação, procure mostrar isso com exemplos ou com uma linguagem mais lúdica, mas não deixe de comunicar. A criança se sente valorizada quando ela participa do diálogo, ela anseia por participar desse diálogo. Module a sua voz. Apresente para a criança a sua fala de alegria com alegria. Apresente a sua fala de preocupação com preocupação. Apresente a sua fala de disciplina, advertência, com modulação correta para isso. Outra coisa, ofereça para a criança tanto o sim quanto o não. É importante que a criança entenda, logo de início, quando ela começa as suas relações interativas, a importância do não. E é uma das palavras que as crianças aprendem primeiro, o não. Então a gente precisa oferecer também. Ah, tá chorando, vou dar o celular, vou dar o tablet, vou dar um brinquedo, vou dar um doce. Não, ofereça o não. Chorar diante do não também é comunicação. A criança demonstra seu desagrado, mas ela vai aprendendo que existem limites e esses limites nem sempre podem ser flexibilizados. Por quê? Porque limites representam segurança. Uma criança que tem limites é mais autônoma do que uma criança cheia de liberdades, que eu não chamo de liberdade, chamo de ausência de responsabilidade, ok? Então nós precisamos oferecer assim. Explique a rotina para a criança, descreva as ações. Olha, agora nós vamos tomar banho. Você vai tirar a roupinha, vou te colocar na banheira e vamos tomar um banho. Olha a espuma, olha que gostoso, olha a temperatura e você comunica. Isso estabelece relação com a criança. Outra coisa, se você vai falar, precisa também escutar, ok? Aprenda a ouvir a criança. Respeite as vocalizações da criança. Não é raro a gente ver pessoas falando assim, o quê? Não entendi nada que essa criança falou. Isso é frustrante para a comunicação da criança porque ela sabe que quando ela verbaliza alguma coisa, ela está imitando alguém que verbalizou. Então ela está seguindo um padrão, só que ela ainda não domina foneticamente a linguagem. Então ouça,
respeite o balbucio, respeite o choro, né? E ouça, escute. Não peça insistentemente para a criança repetir: fala mamãe, fala mamãe, fala mamãe, fala mamãe. Ah, ele não fala mamãe. A criança não é um papagaio. A criança é um ser que está aprendendo a comunicar. A criança pode parar para você e balbuciar muitas coisas. E você pode responder para essa criança valorizando o fato comunicativo. Porque lá na frente esse balbucio vão ser palavras. E se você tiver uma via comunicativa aberta, essa criança vai ter prazer em vir até você e comunicar. E você vai ter uma via aberta para transmitir conhecimento e ensinamento para essa criança. Outra coisa é o toque. O toque é a linguagem afetiva. Com certeza, o colo, o abraço, o beijo, o afago. E eu vou mais longe. A maneira como você segura a criança, como você segura o bebê na hora de trocar, na hora do banho, na hora de dar a mamadeira. Tudo isso é linguagem comunicativa afetiva. Lembra do seguinte aspecto: a criança, ela tem todos os seus órgãos dos sentidos aguçados, porque ela está assimilando linguagens e ela vai reproduzir linguagens. Se a sua linguagem de toque for uma linguagem áspera e dura, essa criança vai desenvolver uma aspereza de personalidade. Se a sua linguagem for temerosa, essa criança pode demonstrar temerosidade diante de desafios lá na frente. Então o que eu sugiro para você? Que você saiba modular o seu toque. Como tocar essa criança? Como abraçar respeitosamente? Como dar um beijinho carinhoso? Como pegar no colo com carinho? Eu acho muito violento quando pessoas ficam nervosas por uma atitude errada da criança, tomam elas pela mão e erguem essa criança com força. Isso é perigoso, fisiologicamente falando, mas também psicologicamente falando. São traumas. Existe um jeito, existe uma maneira de disciplinar, ela é coerente, correta, mas ela jamais será violenta, ok? Ela pode ser firme sem ser violenta. Outra coisa, nós precisamos ensinar os pequeninos, desde pequenos, a importância e o cuidado com o toque alheio. Porque nós vivemos num mundo onde a maldade também existe. E as crianças, elas vão aprender que isso existe. Então, quem pode tocar e como pode tocar é importante ensinar. Existem estratégias, músicas, teatrinhos, bonequinhos próprios até para a gente ensinar isso para as crianças. Não é qualquer pessoa que pode pegar no colo, não é qualquer pessoa que pode dar um beijinho, não é qualquer pessoa que deve dar um abraço, e a criança deve entender também, ok? Então não fique muito preocupado se a sua criança não é muito dada aí com os outros. Talvez isso daí seja até algo que conta ao seu favor. A interação. Interação é linguagem afetiva. Pergunto para você, quando foi a última vez que você sentou no chão e foi brincar de bonecas, de carrinhos? Quando foi a última vez que você foi a criança e a sua criança foi o adulto? Essa linguagem interativa, ela faz muita diferença. A brincadeira é linguagem afetiva. A brincadeira abre uma janela de fantasia, onde a criança pode assumir o papel do outro, e isso solidariza, isso nos traz um feedback de como nós estamos agindo. Então eu falo para você, interaja, inverta os papéis, ensine as suas brincadeiras de criança, demonstre para ela como é, como era, conte histórias. Essa linguagem faz muita diferença. E acima de tudo, né? Respeite essa criança. Respeite o valor comunicativo, respeite a fala, respeite as reações. O adulto na relação é você. O adulto na canoa, quem vai direcionar é você. Então não dá para esperar da criança que ela ouça uma orientação 2 vezes e ela não erre nunca mais. Não dá para esperar da criança que ela receba um não e não reaja com um choro de repente. Então a gente precisa entender a linguagem e ir até a criança para trazê-la para o nosso conceito, para o nosso, aquilo que nós queremos que ela compreenda, ok? E lembre-se que as crianças não são simplesmente uma esponja porque absorvem. Elas são esponjinhas porque elas também espalham. O seu exemplo é muito importante. Existem na internet alguns vídeos que mostram adultos agindo de uma maneira adulta e as crianças de repente imitando aquilo, e os adultos se chocam por aquilo que elas estão fazendo, mas a criança assimila pelo exemplo, tá? Então a linguagem da criança ela é preponderantemente visual,
num primeiro momento, ela está vendo e absorvendo e depois ela é reprodutiva, ela vai imitar. Então, cuidado com as palavras, cuidado com os gestos, cuidado com as atitudes e promova algo que você se orgulhe quando a criança reproduzir. Deixa a criança te imitar naquilo que vale a pena, e isso é um alerta para nós também, porque se queremos ver as nossas crianças como adultos saudáveis, nós precisamos ser adultos saudáveis, deixar um bom exemplo, ok? Esse é o nosso bate-papo aqui sobre linguagem de afeto. Espero que seja proveitoso para você. Te convido a compartilhar, tá bom? Quero aproveitar aqui e agradecer. Nós somos quase 300 inscritos no canal e eu me sinto muito alegre de poder oferecer algo que está favorecendo você enquanto professor, educador, você que lida com crianças e você que é família de crianças pequenas. Tá joia? Eu fico por aqui e no nosso próximo vídeo espero você mais uma vez.